Bom dia! Vamos abrir o nosso livro Vem Voar Interdisciplinar nas páginas 168 e 169. Hoje nós vamos iniciar a unidade 4, Natureza, Conhecer para Proteger. Nessas duas páginas está sendo representada a obra de arte de Cândido Portinari, que foi um pintor brasileiro muito famoso. O título dessa obra de arte é Flora e Fauna Brasileiras, de 1934. Observem toda a imagem e na página 169 vamos responder algumas perguntas sobre o que vocês analisaram nessas imagens. Você pode responder aqui no próprio livro ou no caderno, se preferir. Número 1. Em sua opinião, a pintura de Portinari representa a fauna e a flora brasileiras? Pelo que podemos observar na representação da obra de arte, sim. A fauna é o conjunto de animais de determinada região e a flora é o conjunto de vegetação, das plantas que existem em determinada região. Aqui, no caso, está sendo representada nessa obra de arte tanto animais da Amazônia, como a arara, o macaco, que é um primata, e a vegetação local. No fundo, nós podemos ver o mar, algumas montanhas. E a Amazônia, na época em que foi retratada, ela não sofria, não estava com tantos problemas de desmatamento como está apresentando atualmente. Infelizmente, por inconsequência da humanidade, das pessoas, tem uma boa parte da Amazônia que foi destruída com queimadas e desmatamento. Número 2. Que animais foram representados? Nós acabamos de falar, é só registrar aqui. Página 170, capítulo 10, Biomas do Brasil. Composição do ambiente. Um ambiente natural é composto de vários elementos. Esses elementos podem ser vivos ou não vivos. Número 1. Observe a fotografia e identifique os elementos que existem neste ambiente. Observando a imagem, o que nós podemos observar? Quais são os seres vivos dessa imagem? São os jacarés e a vegetação do local, as plantas do local, porque eles nascem, crescem, se reproduzem e morrem. E os seres não vivos? São o lago, a terra, as pedras, morros, montanhas, o sol. Número 2. Agora escreva uma legenda para essa imagem aqui acima. Vocês vão escrever nessa linha. Então, o que nós podemos escrever nessa imagem? Eu vou dar uma ideia e depois vocês escrevam do jeito de vocês. A imagem mostra um grupo de jacarés tomando sol em um lago no Brasil. Eu coloquei no Brasil porque não está determinado se é na Amazônia, se é no Pantanal, se é no Cerrado, se é na Mata Atlântica. Então, nós podemos colocar que é um lago no Brasil. Em uma floresta, por exemplo, podemos observar várias espécies de seres vivos, como plantas e animais, e elementos não vivos, como pedras. Cada ambiente é único em sua composição. As características de cada ambiente dependem da história do local, do clima e do tipo de solo. No Brasil, podemos identificar 6 grandes ambientes, que chamamos de biomas. Em cada um deles predominam determinadas espécies vegetais e existem seres vivos característicos. O clima é o conjunto de fenômenos como temperatura, quantidade de chuva e tipos de vento, observados ao longo do tempo durante o período mínimo de 30 anos em determinado local.
Página 171, os biomas brasileiros. Você conhece o açaí? É um fruto muito utilizado na culinária. Ele é servido com alimentos salgados, como peixe, ou pode ser consumido como uma sobremesa. A árvore do açaí é nativa de alguns estados brasileiros, como Amazonas e Amapá. Localize-os no mapa abaixo que mostra os biomas brasileiros. Quando diz que é uma árvore nativa, quer dizer que tem origem em determinado local. Então, o açaí ele tem origem na Amazonas e no Amapá. É daqui que o fruto do açaí é retirado, extraído através do extrativismo vegetal e ele é consumido em todo o território brasileiro. Como no estado de São Paulo mesmo, nós consumimos o açaí como sobremesa. Esse mapa é dos biomas brasileiros. O título é Biomas Brasileiros. A fonte desse mapa é do IBGE, Atlas Geográfico Escolar. Nós podemos ver todos os estados, a divisão do Brasil por estados, todos os estados brasileiros e o Distrito Federal. E através dessa imagem, desse mapa, nós vamos conhecer aonde ficam os biomas brasileiros. Então, essa parte verde escura fica a floresta amazônica. Essa parte aqui central, que é o rosinha ou amarelinho clarinho, fica o cerrado. O laranja, como nós podemos ver na legenda, é a caatinga. O verde claro, Mata Atlântica. O roxo, Pantanal. E o amarelo, aqui no final do mapa, é o Pampa, que fica aqui no Rio Grande do Sul. Através da análise desse mapa, nós vamos responder as 3 perguntas abaixo. Número 1. Considerando a informação do texto de que a árvore do açaí é nativa do Amazonas e do Amapá, podemos dizer que ela pertence a qual bioma? Então, nós vimos que ela é nativa do Amazonas e do Amapá. Qual é o bioma que ela pertence? Observando aqui na legenda, nós podemos dizer que é da floresta amazônica. Então, vocês vão registrar aqui na número 1. Número 2. De acordo com o mapa, qual bioma ocupa a maior área do território brasileiro? Como nós podemos observar, a maior área ocupada, o bioma que ocupa a maior área do Brasil é também a floresta amazônica, onde é encontrado o açaí. Então, registrem aqui novamente que é a floresta amazônica. Número 3. Qual ou quais biomas existem no estado onde você mora? Nós moramos no estado de São Paulo. A cidade onde nós vivemos pertence ao estado de São Paulo. E nós vemos 2 cores predominantes no estado de São Paulo. Observando na legenda, os biomas que pertencem, que existem no estado de São Paulo é a Mata Atlântica e o Cerrado. E a nossa aula vai terminando por aqui. Um beijinho!